Vamos lá começar mais uma aula nessa quarta-feira, né? Nós vamos começar essa quarta-feira com a aula de natureza e sociedade. E hoje nós vamos falar sobre as plantas. Vocês lembram que eu falei que as plantas são seres o quê? São seres vivos ou seres não vivos? São seres vivos, né? Por quê? Porque as plantas, elas nascem, elas crescem, elas reproduzem, elas morrem. A reprodução dela é quando elas têm as frutinhas, né? Quando elas estão velhinhas também elas morrem. Então elas seguem o ciclozinho da vida. E as plantas, elas precisam de algumas coisas para que elas possam sobreviver, para que elas possam crescer, para que elas possam dar frutos. Então é sobre isso que nós vamos aprender. As plantas, aqui, ó, as plantas são as flores, as árvores, isso são plantas. As plantas, elas são chamadas de vegetais. Elas são seres vivos, como eu já falei, as plantas são seres vivos. E para viver, elas precisam de nutrientes. O que são esses nutrientes? Os nutrientes que as plantas precisam para sobreviver são de água, ela precisa de água, né? Como assim? A planta ela não tem boquinha para beber água. Como é que a gente faz? A gente rega as plantas, né? A gente tem que dar banho nas plantas, vamos dizer assim. Quando a gente dá o banhinho da planta, a gente está também dando água para ela, tá deixando ela forte, a raizinha dela forte, para que elas possam sobreviver. Mas a água só não faz com que a planta sobreviva, com que a planta cresça. Ela precisa de algumas outras coisas também. E também não é muita água, né? A gente não vai encher de água, porque muita água mata. Tem que ser na quantidade certinha para que a planta fique forte e não sufocada, ou que fique sem. Não tem que deixar de dar águazinha para a planta e nem dar demais, tem que ser no tantinho certo. Ela precisa de ar. O que é o ar? O ar é um ambiente ventilado, né? Eu posso pegar a plantinha, jogar água nela, dar banhozinho nela, dar água para ela e colocar ela dentro do banheiro para ela sobreviver? Não, né? Ela não vai sobreviver porque ela precisa de ar. O banheiro é um local mais quente para ela, não vai dar certo. Mesmo que a gente dê banho nela, jogue água na plantinha, ela vai morrer. Então ela precisa de um lugar ventilado. Colocar ela no terreninho de casa, colocar na frente de casa, num localzinho onde bata o ar, onde tem o ar, para que ela possa ficar forte também. E ela precisa também da luz e do calor do sol. Espera, mas como assim? Calor do sol quer dizer que eu posso deixar minha plantinha no meio da rua e ela vai crescer? Não, né? Aí tem sol demais já. Não pode. Lembra que eu falei que não pode ser muita água, tem que ser no tanto certo? A mesma coisa o sol. O sol não pode ser muito sol, senão a plantinha ela começa a ficar. Ela vai se queimar, né? Ela vai ficar fraquinha também. Sol demais faz mal. Nós podemos pegar muito sol? Não, né? Se nós pegarmos muito sol, nós vamos ficar dodói. Mas podemos ficar sem pegar sol? Também não, né? Nós precisamos da vitamina do sol. Então é pegar na quantidade certa e no horário certo. A plantinha também não pode ficar sem sol, mas também não pode ser muito sol. Não pode deixar ela onde bate o sol direto. Tem que ser num local onde tenha a presença do sol, digamos assim, mas não de forma em cima da planta, porque aí a plantinha vai morrer queimada, ela vai ficar fraquinha, a água não vai adiantar, ela vai desidratar, digamos assim. Então tem que ter esses quatro nutrientes, né? Tem que ter a água, o ar, a luz e o calor do sol. São esses quatro nutrientes que a plantinha precisa para sobreviver. Aí existem alguns tipos de plantas, né? Existem as plantas que dão flores, existem as plantas que dão frutos. Tem plantas que só dá flor, né? São as flores. Outras não, outras são para dar frutos. A mangueira, ela dá frutos, né? A gente vai tirar uma flor da mangueira? Não, né? A gente vai tirar a fruta, a manga da mangueira. Goiabeira também dá fruta, que é a goiaba. Então, algumas vão dar frutas, outras vão ser flores, vão dar flores. Tem também os tipos de plantas que nós podemos comer, né? O alface, por exemplo, nós comemos o alface e algumas outras plantinhas que elas são para que nós possamos comer, fazem bem para a saúde, né?
E aí tem também alguns tipos de planta que servem para chá, né? Quem nunca tomou um chá, né? Está dodói, aí faz lá um chazinho de alguma planta. Faz o chazinho da goiabeira, quando a gente tá com dorzinha de barriga. Tem o chazinho de boldo, que também é para dor de barriga, e vários outros tipos de chá que vêm das plantas, que são os chazinhos, os medicamentozinhos caseiros, que fazem bem, né? Que nos ajudam a ficar bem. E aí tem também alguns tipos de plantinhas que são só para enfeitar o ambiente. Vocês, não sei se na casa da vovó de vocês tem assim um local onde tem um monte de plantinha. Geralmente a vovó que gosta de ter planta, né? Mas a mamãe também gosta. Tem pessoas que gostam de ter plantas, que são as plantas que enfeitam o ambiente. Então existem também esse tipo de planta que são para enfeitar. E essas plantas também precisam ser regadas, precisam ser cuidadas, elas precisam também dos nutrientes. A mamãe, a vovó, ela não deixa a plantinha trancada num lugar escuro, seco, não. Ela tá sempre cuidando das plantinhas para que as plantinhas possam se fortalecer, né? Mas como será que nascem as plantas? Vocês sabem? Então vamos lá. Algumas plantas, elas nascem de sementes, né? Nós pegamos a sementezinha, nós plantamos lá no nosso terreno, algum baldinho que tenha a terrinha adequada, nós plantamos e começamos a cuidar. E aí ela vai crescendo, né? Ela vai germinando. Mas algumas outras plantas, elas nascem de mudas. O que que é isso? A mamãe, o papai, alguém vai lá, tira um pedacinho daquela planta e coloca no barro, no baldinho com barro, uma muda, tirou um pedaço, tirou uma muda e colocou, e começou a cuidar, começou a regar, colocou no ambiente certo, e aí essa plantinha também vai crescer, né? Então, existem plantas que nascem de sementes e outras que nascem de mudas, né? Nós podemos tirar uma parte da planta que já estava grande e vamos plantar. Então, assim nascem as plantas. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre as plantas, né? Na próxima aula de Natureza e Sociedade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas. Então, até já já na próxima aulinha de matemática.